Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. As palavras do Evangelho de hoje são importantíssimas. Elas mostram inicialmente que Jesus é o próprio Deus. Só Deus pode alterar a lei ou dar pleno cumprimento a ela. A lei são os seus ensinamentos, os ensinamentos de Deus. A lei é tão importante que é escrita na Bíblia em letra maiúscula. É tão importante pois ela é a verdade, com maiúscula, que nos conduz à salvação, ao amor, ao bem. Descumpri-la é perder-se, trilhar o caminho do mal. Os profetas são os próprios profetas que ilustravam a lei, a palavra de Deus, e ajudavam o povo a vivê-la. Como Jesus, com sua autoridade, estava fazendo afirmações novas a respeito da lei, alguns doutores da lei, que eram os escribas e fariseus, achavam que ele estava abolindo alguns pontos da lei. E Jesus esclarece que não, e que veio para dar pleno cumprimento a ela, levá-la à perfeição. Por exemplo, Jesus em determinado momento dirá: Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Porém agora vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem. Através destas palavras, Jesus levou o mandamento da caridade à perfeição que não era exigida no Antigo Testamento, amar os inimigos. Só por isso Jesus já mostra quem ele é e a autoridade que ele tem. Em seguida, Jesus diz algo importantíssimo. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Com toda a sua autoridade, diz que nada, absolutamente nada dos seus ensinamentos serão alterados ao longo dos séculos. Que esta é uma verdade absoluta para todos os homens de todas as épocas. Como o demônio é o pai da mentira, o que ele mais quer é que os ensinamentos de Deus, de Jesus Cristo, sejam distorcidos. Uma maneira de distorcer a lei, a verdade divina, os ensinamentos de Cristo, é dizer que a Igreja não se modernizou. Através desta palavra tão atraente, modernizar-se, o demônio nos seduz fazendo pensar que tudo deve ser modernizado. Ou nos seduz dizendo que temos que ser, entre aspas, tolerantes. Também a palavra tolerância é uma palavra atraente, mas que pode ser utilizada para justificar todo tipo de comportamentos. Ou nos seduz dizendo que a verdade é relativa, que é algo subjetivo e depende de cada um, do que cada um sente.
ou nos seduz dizendo que temos o direito a ser felizes, entre aspas, para por trás desta afirmação justificar, dar vazão às nossas paixões, à nossa vontade. Porém, Jesus termina as palavras deste Evangelho dizendo: portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Com estas palavras, deixa claro para os homens de todas as épocas que não podem desobedecer aos seus mandamentos, que eles são irrevogáveis. Por isso a Igreja, que é o próprio Cristo, como já dissemos anteriormente, assistida pelo Espírito Santo, nunca mudou um tio da lei ao longo de toda a sua existência. Não há dúvida que a pressão para mudar a lei de Deus por parte do mundo e de cada um de nós, devido à má inclinação deixada pelo pecado original, é muito grande. Todos nós vivemos um drama de querer justificar as nossas ações. Tanto é assim que há aquele ditado que diz: quem não vive como pensa, acaba pensando como vive. Que lição nós podemos tirar deste Evangelho? Deus é um Pai que quer o melhor para nós, que somos seus filhos. Se Ele estabelece a lei, é só para o nosso bem, para um dia sermos imensamente felizes. Tenhamos amor pela lei de Deus e saibamos ser fiéis a ela ao longo de toda a nossa vida. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.